Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais um Debatendo a Qualidade da Carne. Então, aqui nós conversamos sobre como dominar o controle de qualidade de carnes. Eu sou a Jennifer, sou engenheira de alimentos e especialista em qualidade de carnes. E o assunto de hoje é sobre os principais desafios de quem atua no controle de qualidade de carnes, que é essa atuação no controle de qualidade de carnes. Então, pessoal, quando nós falamos, né, em controle de qualidade de carnes, a gente está nos referindo a analisar todo o processo, a parte, né, do monitoramento que vai estar associado, então, a esta qualidade da carne, a garantirmos, né, que a carne terá todas as características, né, voltadas à qualidade. Quais características, né, que são essas? Características, então, lá do tripé da qualidade, né, que eu sempre trago aqui no canal as informações voltadas, né, de que a qualidade ela vai estar associada, então, ao tripé da qualidade, onde, né, esta carne deve oferecer características sensoriais, nutricionais e também de segurança. Então, a carne sempre vai estar voltada a estas características, né? Eu preciso oferecer isso. Então, o profissional que atua no controle de qualidade de carnes, ele precisa garantir de que todo o processo envolvido, né, para que eu tenha carnes no final desse processo, ele consiga entregar no final desta cadeia lá para o consumidor uma carne segura e uma carne com qualidade. Então, quando nós falamos, né, em controle de qualidade de carnes, a gente está se referindo a todo esse processo, né, a todo o processo envolvido. Então, desde lá da fazenda, lá da propriedade, onde eu vou ter toda a criação dos animais, todo o processo lá de transporte desses animais até o frigorífico, todo o processamento de abate, todo o processo de distribuição dessas carnes até chegarem, né, aos centros de distribuição, que entra então as casas de carnes, os açougues, os mercados, né, que tem os açougues inseridos, então as boutiques de carnes, até que essa carne então consiga chegar até a mesa do nosso consumidor. Então, controle de qualidade de carnes está associado a todas essas etapas. Estas etapas, né, que nós vamos chamar então de cadeia da carne. Então, a cadeia da carne, ela é representada por todos esses elos, né? Todos esses elos da cadeia. E cada um desses elos desenvolve o seu papel fundamental, né? E cada um desses elos tem uma importância muito grande para que a gente consiga chegar ao objetivo final. Então, como que a gente pode atuar nesse controle de qualidade de carnes? Nós já tivemos uma live aqui em que eu trouxe, né, as profissões que podem atuar no controle de qualidade de carnes. Nós vimos também, né, nesta live, de que não só necessariamente precisa ter uma formação superior. Nós temos, né, alguns casos, alguns estabelecimentos em que eles contratam profissionais para atuar nesses cargos como monitores, né, como inspetores da qualidade da carne, em que não há uma exigência, né, de um cargo superior. Mas nós vimos também o quanto é importante nós buscarmos o conhecimento, mesmo para quem não tem uma formação superior, né, buscar sempre esse conhecimento, para que consiga facilitar o dia a dia de atuação, né, para que essa pessoa se sinta bem, se sinta confiante para atuar no controle de qualidade de carnes. Então, pessoal, basicamente, né, quando nós falamos em atuar no controle de qualidade de carnes, a gente está falando em formas de atuação que vão englobar toda essa cadeia produtiva. E de que forma? Eu posso, então, atuar nesse controle de qualidade de carne sendo CLT, um colaborador dessas empresas. Eu posso atuar ainda como um RT, um responsável técnico, ou ainda prestando consultoria ou assessoria, né? Então, essas são as formas, né, que nós temos de atuação. E o que acontece? Né? Então, a gente já viu basicamente o que está associado ao controle de qualidade de carnes, o que é, né? Como que a gente pode atuar.
E agora, né, quais seriam então os desafios que o profissional enfrenta, né, para atuar no mercado de carnes? Vamos lá, quais são esses desafios? Eu separei aqui basicamente 4 principais desafios em que os profissionais vão encontrar, né, quando atuam no controle da qualidade de carnes. Depois que eu falar esses 4 desafios para vocês, eu vou comentar também sobre alguns desafios que os profissionais enfrentam quando, né, eles querem iniciar, quando querem começar a atuar no controle de qualidade de carnes. Então, primeiro, vamos ver quais são esses desafios, né? Os maiores desafios encontrados por profissionais da nossa área na atuação do controle de qualidade de carnes. Basicamente, então, eu separei aqui esses 4 desafios, onde, né, o primeiro desafio ele vai estar associado a não ter apoio da diretoria, não ter apoio do chefe. Um dos principais desafios, né, que o profissional encontra hoje, que ele pode estar associado também quando ele for buscar atuar nesse controle de qualidade de carnes, é relacionado a apoio. Apoio da diretoria, apoio lá do líder, do chefe, né, que ele tem do setor, apoio, né, de todos os envolvidos nessas etapas, nesses setores. Então, esse é um grande desafio encontrado hoje, né, por nós profissionais. Por quê? Seguido, né, eu tenho relatos de alunos e de seguidores que vêm relatar situações como: eu não consigo implementar algo diferente na empresa porque o meu chefe, né, que é o termo que a gente usa, porque o meu chefe não me apoia, porque eu não tenho apoio da diretoria. Por quê? Muitas vezes, quando a gente quer implementar algo diferente ou que a gente precisa melhorar um processo, o que isso envolve? Isso envolve um custo, né, um investimento por parte da empresa. Não em todas as vezes, mas em muitas vezes isso pode acontecer, nessa necessidade de se ter esse investimento. E muitas vezes, então, a gente não consegue esse apoio da diretoria. Outra questão, nós já vamos ver o que a gente pode fazer para melhorar e para fazer com que a nossa vida fique mais fácil, né, para que a gente consiga enfrentar esses desafios. Um outro desafio, acho que é até maior do que o desafio enfrentado de não ter apoio da diretoria, é o desafio de não ter os colaboradores fazendo as suas atividades, né? O colaborador não faz o que ele precisa fazer. Então, esse acho que ganha, né, de letra, né, do apoio do chefe. Então, pessoal, esse desafio é um desafio contínuo, diário, né, que os profissionais da nossa área enfrentam, né, lá no seu dia a dia mesmo, no chão de fábrica, né? Então, inclusive ontem, né, na nossa live de perguntas e respostas, veio a seguinte colocação: de o que fazer, né, quando o colaborador não quer higienizar as mãos, quando ele não higieniza suas mãos. Então, esse é um desafio que nós enfrentamos diariamente. O que esses dois desafios, né, que nós temos, estão associados? Qual é o algo, né, em comum que eles têm? O que nós podemos observar nesses dois desafios enfrentados é justamente a questão de que são trabalhados com pessoas, né? A gente tem esse trabalho com pessoas, tanto lá a diretoria quanto todos os colaboradores envolvidos neste processo. São pessoas assim como nós, né, que estamos lá então frente a esse controle de qualidade de carnes. Desde, né, pessoal, o setor de manutenção do frigorífico, né, ou da casa de carnes, do açougue. Então, a gente tem esses setores e nós precisamos sempre trabalhar com pessoas. De que forma, então, que a gente pode melhorar essa comunicação, que a gente pode fazer com que esse desafio não seja um desafio, que ele seja levado com mais leveza e que a gente consiga melhorar esses processos. Então, como são pessoas, nós precisamos entender, né, o que está por trás disso. Então, pessoas vão ter emoções, vão ter sentimentos, não vão estar sempre de bem com a vida, né? Vai ter dias lá que realmente aquele colaborador ele tá com vários problemas, problemas familiares, né, problemas pessoais. Então tudo isso, pessoal, interfere na nossa relação, no nosso dia a dia. Então a gente sabe por nós mesmos, né? A gente não tá de boa, a gente não tá feliz, de bem com a vida todos os dias.
né? Se tem alguém que é assim 100% sempre, né, às mil maravilhas, essa pessoa precisa ser consagrada, né? Porque realmente a gente tem várias ações, várias situações que vão acontecendo na nossa vida que nem sempre a gente está de bem, nem sempre você vai respeitar, vai ter ações, né, que não possam magoar alguém, né? Então a gente vive isso, né? As pessoas têm essa vivência no seu dia a dia. E com isso, a gente precisa ser, então, mais humano possível com esses colaboradores, com o líder lá também, o chefe, né, da empresa também. Então, nós precisamos entender essas pessoas, é o primeiro passo, né, saber que do outro lado é uma pessoa que está ali, e o mais importante é a forma com que a gente vai abordar estas pessoas. Então, nós sempre precisamos trabalhar com a questão de mostrar o porquê das situações. Então, toda vez que a gente usa o porquê de uma simples higienização das mãos, ou ainda o porquê você quer implementar determinada melhoria no processo, né? Você precisa mostrar sempre por quê. Porque fazer com que o treinamento dos colaboradores seja feito dessa forma vai fazer com que a gente consiga diminuir desperdícios durante o processamento da carne, vai fazer com que a gente consiga fazer com que o colaborador higienize as mãos todo dia. Com isso, a gente não vai ter problemas de contaminação da carne, a gente vai conseguir reduzir custos. Então, a gente precisa trazer este porquê, que daí a gente vai estar embasado, né, na nossa defesa do que a gente está propondo para aquele estabelecimento. Então, é muito importante que a gente trabalhe com estas situações e dessa forma, né? Então, sempre quando a gente quer implementar algo, que a gente precisa do apoio, né, tanto lá da diretoria, o apoio dos colaboradores, a gente sempre vai começar embasando, respaldando muito bem o porquê de determinadas situações. Certo, pessoal? Esse é um dos primeiros pontos para a gente resolver esses dois grandes desafios. Outro desafio muito grande que a gente encontra, né, diariamente: entender e atender às legislações vigentes. Esse é um outro ponto, né, que muitas vezes gera dor de cabeça, né, para os profissionais dessa área. Então, o que acontece? Porque entender e atender, né, são situações diferentes. Primeiro, eu preciso entender as legislações, né, que estão em vigência. Eu preciso ter uma noção do que aquilo está querendo me dizer e também eu preciso ter esse entendimento da legislação para que eu consiga aplicar esta legislação no dia a dia, né, das empresas, seja lá no frigorífico, na casa de carnes ou ainda nos açougues. Então, esses estabelecimentos precisam cumprir essas legislações, certo? E nós, profissionais dessa área, precisamos ter este papel, então, de ser um facilitador. Um facilitador quer dizer que nós devemos, né, fazer tudo o que estiver ao nosso alcance, desde, né, lideranças, treinamentos com estes colaboradores, né, e também questões voltadas a todas as características que a legislação pertinente, né, da busca da qualidade vai nos dizer. Então, eu preciso ter os cuidados lá de ter todos os documentos em dia, de ter todo o monitoramento do processo. Eu preciso, né, saber fazer isso e, principalmente, ter esse entendimento do que a legislação está me dizendo. Eu preciso também, né, levar em conta de que as legislações elas mudam constantemente e eu preciso saber então aonde buscar essas informações, com quem que eu vou buscar essas informações, o que eu vou fazer, né, quando uma legislação muda, quando uma legislação ela passa a não estar mais em vigência. Então, nós precisamos estar preparados para saber o que nós devemos fazer nestas situações, certo? Isso eu vejo como um desafio também para profissionais da nossa área. Outro fator importante é um desafio, então, da busca constante por conhecimento. Então, nós precisamos a todo tempo, né, estar estudando, buscando novas tecnologias, estudando uma legislação, né?
eu comentei para vocês que as legislações vão mudando, né? A gente tem exemplos de várias legislações que hoje são legislações novas, né, que estão em vigor, estão em vigência, e nós precisamos entender ao menos o básico, né, do que aquela legislação está passando. E claro que quando ter a necessidade, então, da gente implementar, né, especificamente uma legislação, a gente vai ter que fazer esse estudo mais a fundo para garantir que os estabelecimentos estão, então, cumprindo, né, o que essa legislação nos traz, certo? Então, um outro passo, né, um outro grande desafio é sempre estarmos na busca constante de conhecimento. Conhecimento para quê? Entra aqui basicamente num outro desafio que nós temos, que é associado a saber exatamente quais são os documentos que eu preciso fazer, né, o que as empresas precisam se adequar, né, estar de acordo, para que eu consiga, então, garantir que a empresa vai atender a todas as legislações e também para garantir que no final desse processo eu vou ter a carne com a qualidade buscada e esperada, né, durante todos esses elos da cadeia que a gente estava conversando aqui no início da nossa live, né? Então, esses são grandes desafios que nós temos. Então, a gente precisa trabalhar continuamente, né? É aquela questão da busca da melhoria contínua. A busca da melhoria contínua não vai ser só relacionado à busca de melhoria de processos, de melhorias, né, da questão da matéria-prima, da implementação das boas práticas, mas também, né, além de tudo isso, é a busca de melhoria contínua de nós como profissionais, de nós como pessoas que lidam com pessoas, né? Então a gente precisa sempre estar se desenvolvendo, se conhecendo, para que a gente consiga também entender a situação do outro, né? Entender a situação do colega, entender a situação lá do setor de manutenção, lá no frigorífico, né? Então, é a gente entender como que as coisas funcionam para que a gente consiga levar esta vida, então, com mais leveza, né? Para que o nosso dia a dia, como profissionais do controle de qualidade de carnes, seja mais leve, né? Então, dessa forma, quando eu entendo essas questões, eu consigo, sim, fazer com que eu tenha uma experiência diferente, certo? Então é muito importante que a gente seja também, né, pessoal, o exemplo. Então, quando eu me refiro lá de que o colaborador, quando eu vou lá dar um treinamento para os colaboradores, seja lá no frigorífico ou para quem está lá trabalhando na casa de carnes, no açougue, eu vou dar um treinamento de boas práticas de fabricação. Eu preciso ser o exemplo, né? Não só nessa situação de boas práticas, mas no dia a dia como um todo, né? Eu não posso querer cobrar do meu colaborador que ele higienize as mãos se eu não fizer a higienização das mãos como deve ser feita. Eu não posso cobrar lá do colaborador se ele está manuseando a carne corretamente, se eu vou lá, que é bem comum nos açougues, né? Eu cobrar lá, então, do açougueiro lá que trabalha comigo, de que ele deve higienizar as mãos, que ele não deve usar aliança, que ele não deve ter nenhum desses utensílios, e vai lá o dono do estabelecimento, e ele trabalha no açougue também, como um açougueiro, e ele chega lá, vai manipular essa carne com um relógio, às vezes não vai nem lavar as mãos antes de manipular essa carne, chega lá da rua, né, e já vai pegando a carne, fazendo, atendendo, eu quero 1 quilo de carne moída, ele já vai lá, né, preparando aquela carne com o relógio no pulso, né? Então, a gente tem que ser o exemplo, né? Devemos sempre ser o exemplo. Então, aquela questão de que o exemplo arrasta é verdade, né? Então, a gente precisa fazer primeiro, né, para daí cobrar dos outros. Então, toda vez, né, que a gente é o exemplo para as pessoas, que a gente faz o que nós estamos falando para que deve ser feito, com certeza a visão desses colaboradores, né, a visão do próprio líder do estabelecimento vai ser diferente. E dessa forma a gente consegue conquistar lá, fazer com que o dono lá do frigorífico, né, que o chefe, ele entenda a importância de alguma nova implementação que você quer fazer, que ele entenda, né, que aquilo vai ser bom
para o estabelecimento. Então, isso é fundamental, né, que a gente consiga ter esse entendimento e que a gente trabalhe com a questão de sermos sempre o exemplo, né, de todas as pessoas que estão à nossa volta. Esse exemplo que eu trouxe aqui do açougue, né, é um exemplo muito comum, que acontece muito. Então a gente pode cuidar, né, que são vários setores, né, a gente tem várias opções de mercados em que a gente pode atuar. Então a gente pode atuar lá no açougue oferecendo um serviço de qualificação, de treinamento para os colaboradores. A gente pode oferecer um serviço de otimização do serviço que é realizado, né? Redução de custos, redução de perdas. Então, isso é muito importante. Então, basicamente, né, esses desafios que eu trouxe aqui são os principais desafios que nós enfrentamos hoje, então, nesse dia a dia, nessa rotina do controle de qualidade de carnes. Fora ainda, né, questões que a gente pode enfrentar dos documentos não serem preenchidos corretamente, que entra um pouco nessa questão também dos colaboradores, né, que nós precisamos ter todos os colaboradores empenhados, todos os colaboradores andando, né, no mesmo movimento que nós, no mesmo sentido que nós. Então, esses desafios são muito grandes e vão fazer parte da nossa rotina, do nosso dia a dia. E nós precisamos, então, saber como driblar esses desafios. Então, essa questão que eu trouxe para vocês. Como que a gente vai poder driblar esses desafios, né? Fazer com que eles fiquem mais leves. Principalmente, a gente se conhecendo, né, para que eu saiba como que eu consigo, então, fazer uma abordagem eficiente com essas pessoas que estão à minha volta, porque todo o processo, todo o controle de qualidade de carnes vai girar em torno de pessoa. Então, é eu buscar mais conhecimento sobre o quê? Conhecimento sobre os processos, sobre como que eu vou desenvolver o meu trabalho de forma mais prática, mais fácil, como que se faz um documento, como que eu dou um treinamento eficiente para os colaboradores. Então, é entender também essas táticas, né, de como que eu vou abordar uma pessoa para convencer ela de que é importante ela fazer a higienização das mãos, né? Esse é um exemplo clássico. Então, é eu entender todas essas questões, certo? E aí, vamos ver um pouquinho, então, de desafios que a gente pode enfrentar, né, quando a gente quer começar a iniciar, então, na área, na carreira, né, de atuação no controle de qualidade de carnes. O que acontece? Quando eu estou lá atuando no controle de qualidade de carnes, eu vou ter esses desafios que eu mencionei aqui para vocês. Agora, quando eu quero iniciar, né, que eu saí da faculdade ou agora estou buscando uma nova oportunidade, o que vai passar, né, por dificuldades? Quais são as dificuldades que nós vamos enfrentar? Então, basicamente, né, a primeira dificuldade que a gente vai ter, ou que muitas vezes acaba passando na nossa cabeça, é a questão de que, mas Jennifer, eu não tenho experiência. Como que eu vou atuar no controle de qualidade de carne se eu não tenho experiência? Essa questão da experiência, né, pessoal, ela é importante para que a gente tenha uma atuação, né, vamos dizer assim, uma atuação mais fácil, né, que seja mais leve a nossa atuação. Mas a experiência não é fator determinante. Por que não é? Porque, pessoal, ninguém começou tendo experiência, né? Eu não comecei tendo experiência. E vocês, né? Se alguém já começou a atuar, também não começou tendo experiência. E se você quer começar a atuar, você vai ir conquistando esta experiência com o passar dos tempos. O mais importante, né, para a gente driblar essa questão de não ter experiência, é simplesmente a gente dar o primeiro passo. É a gente começar a nossa atuação nessa área. Então, a gente não pode ter medo, né, de começarmos a atuar, que a experiência ela vai sendo conquistada, né? A gente vai buscando a experiência a cada dia que a gente vai lá no campo de batalha, né, e vai buscar, né, essas opções então de atuação. Então, a experiência não é um fator determinante. Outra questão, muitas vezes pode passar: eu não tenho oportunidades, né, a minha cidade é muito pequena,
eu não vou conseguir atuar no controle de qualidade de carnes, porque não tem, né? Não tem aonde que eu vou atuar. Minha cidade tem 5.000 habitantes. Como que eu vou atuar no controle de qualidade de carnes? Então, essa questão também das oportunidades, muitas vezes é algo que nós colocamos na nossa cabeça como uma desculpa, uma questão de que, não, eu só não vou fazer isso porque isso, isso e isso. Minha cidade é pequena, eu não tenho oportunidade, eu não tenho experiência. E nessa história, né, a gente acaba que nós nunca começamos, né, o que nós queremos. Então, tudo isso a gente pode driblar, né? A gente tem que basta, né, a gente dar o primeiro passo. Então, o primeiro passo, né, na busca da nossa atuação no controle de qualidade de carnes vai ser a gente ir atrás, né, do que nós queremos. Mas então, outro desafio que nós temos quando a gente quer atuar, né, no controle de qualidade de carnes, o desafio de não ter clientes. E aí, né, decidi que eu quero atuar no controle de qualidade de carnes, mas como que eu vou ter o meu primeiro cliente? Como, né, que eu vou oferecer um serviço para ele? Qual o serviço que eu vou oferecer? Então, todas essas questões de abordagens, né, com os clientes, tudo isso vai estar associado a questões de que nós, como profissionais do controle de qualidade de carnes, precisamos oferecer a solução para estas empresas. Então, esse é o principal objetivo. Eu sempre preciso oferecer uma solução. Então, é eu pensar que eu tenho lá o frigorífico, eu tenho a casa de carnes, o açougue, né? Então, eu tenho uma infinidade de opções em que eu posso atuar. Nada impede de que eu atue em ambas, né? Em ambas empresas. Eu posso atuar lá no frigorífico, como também eu posso atuar lá com consultoria, enfim, lá na casa de carnes e no açougue. Então, eu preciso entender, né? Cada estabelecimento vai ter uma necessidade, vai ter uma exigência diferente. Então, eu preciso entender cada um desses estabelecimentos, né? Entender realmente qual é a dor dele, para que eu consiga oferecer uma solução. E a forma com que a gente vai sempre abordar, né, esses possíveis novos clientes é sempre trabalhando nessa questão de tocar na dor que ele tem, né? Seja uma dor, por exemplo, de que ele já recebeu uma multa, né, por não estar cumprindo com a legislação que nós conversamos um pouquinho no início da live, né? Então, isso pode ser uma dor latente. Seja ainda, né, questões de que esse estabelecimento está tendo muitas perdas, né, de carnes, de produtos, perdas financeiras, né? No final, tudo sempre vai girar em questões econômicas. Então, desde lá no frigorífico, como que eu posso bater nessa questão? Questões de que essas empresas elas podem estar enfrentando muitas perdas frente a não ter as práticas do bem-estar animal, as práticas de manejo, isso pode gerar perdas. A questão de não ter uma cadeia do frio eficiente durante esse processo, que também pode gerar perdas, né? Então, eu já comentei em alguma live aqui que a gente fez essas últimas semanas, relacionada a essa questão das perdas que os frigoríficos têm relacionados, né, à questão do armazenamento das carcaças nas câmeras frias. Essas perdas, né, por evaporação, elas são muito grandes na maioria dos frigoríficos. E o prejuízo é enorme quando a gente não controla alguns processos básicos, né? Algumas ações básicas, como condições de armazenagem, acabamento de gordura das carcaças, né? E tudo isso faz com que aquelas empresas, desde as mais gigantes do setor, acabam tendo prejuízos, né, gigantescos. Então, quando eu consigo oferecer uma solução para essas empresas, né, desde uma melhoria na desossa, uma implementação de um novo equipamento, de uma nova solução, de um sistema que visa otimizar, né, todo esse processo, eu estou me sobressaindo, né? Eu estou trazendo uma vantagem para aquela empresa. Se nós pensarmos um pouco também, então, na casa de carnes, nos açougues, nas boutiques, o que a gente pode oferecer?
Também, né, podemos oferecer desde questões de elaboração de documentos, de análise, né, de quais produtos são oferecidos, de como que está sendo oferecido esses produtos. Então, de ter produtos, né, hoje que o consumidor busca essa diversidade, essa praticidade no dia a dia. Então, não é chegar lá no açougue e o consumidor só encontrar, por exemplo, né, um balcão refrigerado cheio de carne lá, que ele não consegue nem ver qual é o corte que tá, não tem nenhuma identificação, não tem rastreabilidade, que também é uma coisa que a gente pode implementar nesses locais. Então, o consumidor ele quer ter opções variadas, né? Então, chegar lá no estabelecimento, isso é muito em cidades grandes, mas em cidades menores isso não é tão usual, de ter cortes diferenciados, né? De você ter lá a carne cortada em cubos, a carne cortada em tiras, a carne moída, né? Já ali prontinha na bandejinha, né? Então, isso não acontece em muitos lugares. E nós podemos identificar isso, né? Cada estabelecimento vai ser único e podemos propor estas soluções. Um exemplo que eu vou falar aqui para vocês que me veio agora na memória é relacionado a uma aluna minha que ela atua como RT numa rede de supermercados. Aí o que acontecia? Eles tinham uma perda de tempo, uma perda de processos voltados à carne moída, né? Então, o que acontecia? É uma rede que tem vários mercados, né? Na região em que ela atua, e toda hora, né, que alguém chegava e pedia uma carne moída, o açougueiro ia lá, ele tinha que, né, lavar as mãos, higienizar as mãos, ele tinha que pegar lá e fazer o processo de moagem, aí ele embalava aquela carne, e eles trabalhavam dessa forma, né? Então, pensem o trabalho que esse açougueiro tinha toda vez que alguém ia lá e pedia uma carne moída. E o detalhe, né, que toda vez que fosse utilizado a máquina de moer, né, a serra, a fita que muitas vezes tinha que cortar a carne para daí poder moer, ela precisa ser, depois desse processo, limpada, higienizada, né? Então, imaginem o quanto tempo que se era perdido. Aí, o que foi estipulado? O que ela implementou de melhoria nessa situação? Então, ela definiu, né, que eles iriam pegar um horário do dia, né? Então, foi pego lá um horário do dia em que o açougueiro ele ia lá, ele fazia dentro, né, das boas práticas de fabricação todo esse processo de moagem da carne e acondicionava já essa carne moída nas embalagens. Então, facilitou a vida, né, do açougueiro em 100% praticamente, né? Facilitou a questão de toda a operação desse açougue, né? Então, ele não precisava ficar toda hora naquele processo de moer, de atender as pessoas, né? Então, otimizou o processo. Otimizando o processo, eu reduzo custos e eu faço com que esse colaborador tenha mais tempo disponível para fazer outras atividades importantes para conseguir gerar mais retorno para a empresa e para conseguir otimizar, né? Então, além disso, o que aconteceu? Esses açougues todos dessa rede de supermercados passaram a oferecer um produto diferenciado que antes não se tinha. Então, agora, né, se a pessoa, o consumidor, se direcionar até aquele local, ela encontra a carne, né, já embaladinha, prontinha para ela levar para casa em porções menores, porções práticas que facilitam o dia a dia do consumidor. Né, que tudo, no final de tudo isso, gira na visão do nosso consumidor. O que o consumidor quer hoje? Né? Então, como que nós podemos aumentar, né, a nossa rentabilidade, o nosso lucro em todos esses elos da cadeia? Né? Então, eu posso trazer essas soluções. Eu posso não, eu devo trazer essas soluções, né? Então, esse é um dos principais objetivos. Então, eu tenho que avaliar cada um destes elos, né? E fazer com que eu identifique as principais falhas que eles têm e dessa forma eu vou lá e entrego uma solução. Então, esse exemplo é um exemplo tão simples, mas que fez total diferença.
né? E isso faz então com que o profissional também ele passe a ter um reconhecimento maior, né? Porque ele conseguiu organizar um processo que não estava organizado, que a empresa tinha dificuldade e que estava tendo um problema. Né? Então, esse é o objetivo, né, de tudo isso, dessa atuação no controle de qualidade de carnes. E esse é só um exemplo, né? A gente pode ter vários outros exemplos, né, que se enquadram nessas questões, né, principal dos desafios que a gente enfrenta e de como que a gente pode conquistar novos mercados, novas oportunidades, né? Então, nossa atuação no controle de qualidade de carnes, ela vai ser muito ampla. A gente pode sim atuar, né, em diferentes elos desta cadeia. Vamos ver aqui o que o Gustavo colocou. Os cortes especiais são os que mais dá perca para a empresa. Eu acredito, Gustavo, que realmente aconteça isso sim, né? Por quê? Os cortes especiais, o que acontece? Falando agora em toda a cadeia produtiva, né, em cortes especiais. Se eu não ter boas práticas, né, de manejo de bem-estar animal, o que vai acontecer? Uh, Vai interferir, né? Eu vou ter lesões, principalmente nos cortes considerados nobres, né? Lá na picanha, né? Que vai ter quando for utilizar, por exemplo, um bastão de choque, né? Então vão ser cortes nobres que vão ter essa influência, né? Que essa perda grande, porque quando eu ter um hematoma, quando eu ter qualquer lesão num corte considerado nobre, esse corte ele não vai poder ser entregue para o meu consumidor final, porque o consumidor final não quer comprar uma picanha que tem um machucado, que tem uma lesão. Então, acaba acontecendo que precisa fazer a retirada, né, de muitas partes desses cortes. E isso tudo, no final, gira em prejuízo. E lá no açougue também, né? Então, o que acontece? Hoje, a carne está com um custo elevado. Então, a gente precisa trabalhar com essa questão de otimizar a quantidade de carnes que eu vou ter disponível. Cortes mais caros, filé mignon, né? Por exemplo, filé mignon é caro, né? A gente sabe que tem um custo elevado. Então, se eu não organizar todas essas questões e como que eu vou oferecer essa carne lá para o consumidor, eu posso ter perdas, porque se eu pegar, por exemplo, muitos cortes nobres e eu não dar conta de vender no tempo, né, em que aquela carne está em condições ideais de ser consumida, o estabelecimento, o açougueiro, dono lá do açougue, ele vai ter um prejuízo muito grande, porque aquela carne não vai poder ser aproveitada, né? Ela acaba perdendo a sua qualidade e as suas características. E também, né, toda essa questão relacionada à questão das desossas, né? Então, precisa ter esse cuidado também para que a gente não tenha perdas que vão levar no final do processo, né, que vai para o ralo, né? Então a gente precisa cuidar muito bem também como que vai ser feita esta manipulação da carne para que a gente não tenha esses problemas. Como fica a questão do vencimento dessas carnes depois de manipuladas, tipo em cubos ou moída? Então, Diogo, essa questão da manipulação das carnes, ela vai ter a durabilidade de acordo com que o frigorífico envia para vocês essas carcaças. Então, o que acontece? Geralmente, né, essa carcaça, ela vai ter uma durabilidade de 3 a 4 dias. E o tempo, né, vai ser exatamente esse. Então, independente se você manipulou ela cortando, né, ou fez o corte maior, ela vai ter esta mesma durabilidade. Desde que, né, pessoal, tudo seja feito, realizado dentro das boas práticas de fabricação. Né? Então, os açougues, as casas de carnes, as boutiques geralmente é só mais a venda, né? Mas todos esses estabelecimentos vão precisar trabalhar dentro das boas práticas de fabricação, para que não ocorra uma contaminação dessa carne e eu prejudique a durabilidade dela, certo? Qual o tempo de segurança no expositor que tem maior variação de temperatura? Tá, relacionada à questão de temperatura.
qual é a temperatura ideal que a gente deve manter essas carnes? Geralmente, né, quando eu trabalho com carnes refrigeradas, esta carne, né, ela deve estar em torno entre 0 e 4 graus, podendo no máximo, né, chegar a 7 graus Celsius. Então, geralmente esses balcões refrigerados, eles trabalham às vezes até com uma temperatura negativa, né, entre -2, né, um pouquinho maior, para quê? Para que a gente consiga fazer com que estas carnes, elas fiquem na temperatura considerada ideal. A importância da manutenção dessa temperatura é justamente para que a gente não tenha problemas de ter desenvolvimento de micro-organismos. E isso vai fazer com que comprometa, né, a segurança dessa carne. Outra questão que é importante a gente não encher esses balcões, né? Encher com muita carne. Por quê? O refrigerador, o balcão, ele não vai conseguir manter a temperatura ideal dessas carnes, né? E isso vai fazer com que a durabilidade delas seja cada vez menor. Então, seja lá se a gente trabalha lá atuando como um açougueiro ou se você vai atuar então com consultoria nesses estabelecimentos, a gente precisa ter esse olhar diferenciado. A gente precisa verificar qual é a temperatura que está aqueles balcões. Será que estão fazendo a exposição correta? Estão colocando o alface lá na vitrine? Estão colocando o tomatinho para decorar? Então, a gente precisa ter esta atenção especial e, principalmente, né, esse cuidado relacionado à temperatura. Então, oscilação de temperatura não é bacana e não é um bom sinal, né? Se esse equipamento está apresentando muitas variações e a temperatura está excedendo a considerada ideal, é porque tem algum problema. Então, aqui cabe, né, buscar o que está acontecendo para evitar que se tenha essa oscilação muito grande que não prejudique, né, todo o processo, porque isso vai prejudicar a qualidade da carne, vai prejudicar a durabilidade dessa carne e com isso também vai interferir lá na questão financeira também, porque uma vez que o consumidor levar para sua casa uma carne que talvez já tinha passado do prazo correto, né, de validade, o que vai acontecer? Esse consumidor ele pode reclamar, ele pode simplesmente nunca mais entrar naquele estabelecimento, né? Então a gente precisa evitar essas situações que são fáceis de serem corrigidas, né? A gente precisa evitar que elas aconteçam para que a gente não enfrente, né, esses problemas, né? Um problema simples de ser resolvido pode virar, né, um elefante, um problema maior. Então a gente precisa evitar isso. Eu uso os ossos para vender como tutano ou faço estinco. Ok, muito bem. Isso que é o bacana, né? A gente otimizar, a gente buscar outras opções, né? Outras opções para que a gente consiga aumentar esse leque de oportunidades, certo? Muito bacana, então, o que o Gustavo faz. É o aproveitamento, né, pessoal? A gente precisa trabalhar sempre com esse aproveitamento em todos os setores, né? Então, a gente ouve aquela frase, né, do boi nada se perde, né? A gente usa até a voz do boi para usar nos filmes, né? O mugido do boi. Então, a gente não perde nada mesmo na indústria, né? A gente consegue aproveitar o máximo, né, de tudo. Então, cada coisa vai ter a sua aplicação. E isso é muito bom porque a gente consegue agregar valor, né? Não é ideal enfeitar com alface e tomates, então? Não é. Por quê? Né? O que acontece? A gente pode ter um problema de gerar uma contaminação cruzada. Né? Então, a gente sempre precisa evitar que se tenha contato, né, com alimentos diferentes. No caso aqui, carne, alface, tomate. Né? Eu tenho a carne, que é um alimento que ela pode ser contaminada se eu não manipular corretamente, né? Então, o que me garante que essa alface, esse tomate, ele foi devidamente higienizado, né? Foi higienizado corretamente, porque se isso não for feito da maneira correta, eu vou ter uma contaminação. Né? Então, eu vou estar passando uma contaminação de um alimento que está limpo, né, que está ok, está seguro, para um alimento que não está, então, dentro destas condições. Né? Então, isso não é, né, recomendado. Eu sei que é uma prática muito comum que muitas empresas fazem, né, mas não é
o ideal, porque a gente pode ter contaminação, né? Então, às vezes é bonitinho lá, fazer aqueles enfeites é bonito, mas, né, do ponto de vista da segurança da carne, isso pode comprometer, né, esta segurança. Então, não é recomendado que se faça isso, né? Então, dentro lá das boas práticas de fabricação, isso não é permitido, né, que seja realizado. Reforçando, então, aqui, né, nós conversamos um pouquinho sobre, né, as atuações no controle de qualidade de carnes. Eu trouxe aqui de forma resumida aqui o que é esse controle de qualidade de carnes, quais são os elos, né, desta cadeia da carne, aonde que eu posso atuar no controle de qualidade de carnes e também os principais desafios que a gente encontra hoje, né, nesta área. Seja lá, né, quando a gente já está atuando no controle de qualidade de carnes ou ainda quando a gente quer ingressar nesse mercado, né? O Fabiano perguntou aqui: qual frequência tenho que fazer o controle de temperatura no freezer e na câmara fria? Então, Fabiano, essa questão da frequência que eu preciso verificar a temperatura, ela vai variar bastante do estabelecimento. Por quê? A gente tem, né, perante a legislação, a gente precisa verificar se tem uma legislação, primeiro, do Estado, que me diga algo de que eu preciso monitorar a temperatura em determinados tempos, né? Mas, no geral, o estabelecimento precisa colocar, né, um ponto, um limite de medição de temperatura que ele julgue que vai ser suficiente para que ele consiga garantir que aquela carne vai estar com a qualidade e a segurança desejada. Então, isso varia muito de um estabelecimento para o outro. Por exemplo, né, tem frigoríficos que vão fazer essa medição de temperatura lá na câmara fria a cada hora. Tem frigoríficos que vão fazer 3 a 4 vezes durante o dia. Então, isso é questão de organização, né? De que o próprio controle de qualidade, o próprio profissional que atua, ele deve verificar, né, qual é a forma de medição que vai garantir que aquela carne, né, vai estar na temperatura correta e que não vai comprometer esta qualidade, certo? Então, o que acontece? Hoje, por exemplo, eu tenho uma empresa junto com meu marido e com uma outra sócia que a gente trabalha com sistema de monitoramento de temperatura online. Então, o que acontece? Esse sistema, que é uma forma diferente de medição de temperatura, ele faz o monitoramento de forma contínua. Então, é aquele monitoramento que é 24 horas por dia. Então, os sensores estão lá fazendo aquelas leituras, né, a cada 5 minutos, e com isso, né, você consegue evitar qualquer problema, qualquer falha, né, de um refrigerador estragar, ou alguém desligou lá no açougue, né, aquele refrigerador e não foi percebido. Porque se for muito espaçado as medições de temperatura, pode acontecer de ter algum problema e você demorar para verificar, né? Então, hoje a gente tem essas alternativas de monitoramentos online, né? De monitoramento contínuo. E ainda, né, esses sistemas, eles fazem esse monitoramento, então, e eles ainda enviam alertas para a pessoa, né? Então, digamos lá que você tem a temperatura, ela não pode passar de 4 graus e você registrou lá no sistema, tudo de forma online, automatizada, e deu que a câmara fria estava numa temperatura maior, né? Chegou lá a 10, 15 graus. Então, quando isso acontecer através desses sistemas, então, automatizados, é enviado um alerta, né? Avisando que a câmara tal, tá com a temperatura X, né? E isso faz com que tenha uma segurança maior, então, dessas análises, né? Então, a gente tem diferentes formas de fazer essas medições de temperatura. Agora, desde que você garanta que medindo 4 vezes ao dia vai ser suficiente, tá tudo bem, né? Porque qual é o principal objetivo de você medir as temperaturas? O principal objetivo é você garantir a segurança, né, e a qualidade daquela carne que está armazenada. Outro objetivo também é, através dessa medição de temperatura, você não perder dinheiro, né? Uma é não perder qualidade e outra é de não perder dinheiro. Porque já aconteceu situações, né? Imagina, do refrigerador ficar desligado.
aquela carne precisa ser descartada se ficar muito tempo sem refrigeração, né? Então, a gente tem essas formas automatizadas hoje, que é as tecnologias que a gente tem disponíveis e que hoje já são permitidas que sejam utilizadas, né, através de atualizações e legislações, elas fazem com que a gente consiga evitar que estas falhas aconteçam, que estes prejuízos aconteçam. Né? Então, a gente tem diferentes formas, né, de garantir isso. Esse é um dos exemplos, né, que é esse sistema de monitoramento online, né, através de sensores digitais altamente precisos. Né? Então, a gente consegue ter uma confiabilidade um pouco maior. E também tem essa questão da gente não ter, né, a questão de depender de um colaborador ir lá fazer a medição, né? Então tem frigoríficos que os colaboradores ficam lá final de semana, né? Tem lá geralmente o guardinha, né? Ele vai lá e faz a verificação para ver se está tudo ok, né? Então a gente precisa ter essa atenção maior quando a gente não tem um sistema fazendo isso por nós, né? Diogo, muito eficiente esse sistema de monitoramento. Imagina perder um boi inteiro por falta de monitoramento. Exato, né, Diogo? Esse monitoramento ele visa justamente isso, né? Evitar prejuízos. Ao preço que está o quilo da carne hoje, né? A perda econômica ela é muito grande. Então, com isso, a gente consegue otimizar bastante, né? Então, já aconteceu várias situações, né? Desde casas de carnes, açougues, em que acontece, né? De às vezes, no processo de limpeza mesmo, deixa desligado, né? O congelador, o refrigerador, e no outro dia, né? Vai lá, às vezes fica um final de semana, né? Principalmente finais de semana, que não tem essa constância de pessoas, né? E as perdas, então, podem ser bem grandes relacionadas a isso. Gustavo botou: uso menos 2 graus nas geladeiras e dura 3 dias. Essa é uma temperatura muito boa. Como eu comentei antes, né, a maioria desses refrigeradores, né, a gente costuma usar uma temperatura menor, né, nas câmeras frias também, justamente para que aquele refrigerador, aquela câmara fria, consiga manter a carne na temperatura ideal. Né? Então, porque a gente tem diferença entre a temperatura da carne e a temperatura, né, desses reservatórios, desses refrigeradores, né, congeladores. Então, tem uma diferença. E nós precisamos sempre nos ater, né, e pensar de que a carne precisa estar numa temperatura ideal para que eu não tenha problemas, né, de comprometimento, então, da segurança dela e da qualidade também, né? Sempre quando nós falamos em qualidade, a gente já está nos referindo também à segurança dessa carne. E até amanhã, então. Um grande abraço para vocês.